No site de Oeste, a coluna No Ponto traz a história de um homem preso há 15 meses pelo 8 de janeiro, sem denúncia formal por parte da Procuradoria-Geral da República. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, mandou prender o soldador Gilberto Ferreira durante a Operação Lesa Pátria da Polícia Federal em março do ano passado. Os únicos registros da participação de Ferreira no 8 de janeiro até o momento são notícias publicadas na imprensa. Vídeos divulgados pela mídia mostram o homem filmando as manifestações no Salão Negro do Congresso. Segundo a defesa, as petições protocoladas no Supremo demoram meses até serem apreciadas. A reportagem revela que, enquanto o caso segue parado na Justiça, a família de Ferreira, que era o provedor da casa, tem enfrentado dificuldades financeiras. E Silvio, olha só que interessante, nós trouxemos essa informação, repercutimos no site da Revista Oeste, na coluna No Ponto, e já tem uma repercussão em relação a essa notícia, porque também nós trouxemos no site a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul sobre esse caso. A OAB Gaúcha encaminhou ao Departamento Interno de Direitos Humanos da instituição um pedido de análise da situação de Gilberto Ferreira, sendo que nós trouxemos aí o caso, nós repercutimos o caso do soldador Gilberto Ferreira no nosso site da Revista Oeste, e a gente tem aí a manifestação da OAB do Rio Grande do Sul em relação a esse caso. Paula, acho que a gente acaba sendo um pouco repetitivo, mas é importante, porque histórias como essa nós só trazemos aqui, e quem está aí do outro lado da tela só acompanha neste programa ou no site da Revista Oeste, na nossa revista para assinantes, como trouxemos na última edição, a história da Débora, da cabeleireira, que contamos ontem aqui em detalhes sobre a vida dela, do Silvinei Vasques, do Felipe Martins. Agora nós temos o caso desse soldador, e são centenas de casos muito parecidos. São pessoas que foram presas porque estavam em Brasília no dia 8 de janeiro, aquela tarde que, como eu de novo, repito, terminou de uma forma que ninguém gostaria, nem a maioria das pessoas que estava lá para protestar contra o triunfo da indecência na eleição anterior gostaria que terminasse daquela forma. Por que eu digo isso? Porque não há materialidade comprovada de depredação e vandalismo dessas pessoas, não há materialidade comprovada de que todas elas invadiram prédios públicos. Portanto, elas não poderiam ser condenadas a penas absurdas, nessa coleção de absurdos. 17 anos, 15 anos, 14 anos, são penas que pessoas que estão aí na saidinha de Dia das Mães, de Natal, porque mataram, porque sequestraram, porque cometeram crime de latrocínio, roubo seguido de assassinato, entre outros tantos, por furto, que é algo que o brasileiro se acostumou nas grandes cidades, sobretudo, furto de celular o tempo inteiro. Essas pessoas não são condenadas apenas dessa magnitude, dessa extensão, mas eles sim, inclusive com aquilo que nós insistimos, é o bis in idem, são crimes que são praticamente comunicantes, né? A pessoa condenada duplamente por uma mesma acusação. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, por exemplo. Então, é uma grande... é uma página escura da nossa história, que infelizmente continua sendo escrita pelo ministro Alexandre de Moraes, que infelizmente tem a chancela da corte como um todo. Ah, mas o ministro tal, outro dia disse, o Fux, mas o ministro André Mendonça. Olha, é claro, a gente, quando tem que elogiar determinadas palavras de ministro, veja, nem isso a gente deveria ter de fazer, né? Eles deveriam permanecer em silêncio e se manifestar somente nos autos. Mas a gente aplaude algumas manifestações, mas elas são isoladas, porque, ao fim e ao cabo, a corte está referendando o 8 de janeiro, continua referendando, porque dentro da corte, apesar da insatisfação que brota aqui ou no gabinete ali, ainda ninguém chegou e colocou na mesa a única saída possível para toda essa história que o Brasil está vivendo, que
Augusto Nunes foi talvez a primeira pessoa na imprensa a lembrar: a anistia é também um caminho para que o Supremo Tribunal Federal encontre uma saída onde se meteu, e se meteu num buraco muito escuro, condenando vidas e pessoas de forma ilegal, com atropelo do devido processo legal, com a Constituição pisoteada o tempo inteiro, com a advocacia desrespeitada e muitas vezes com o próprio Ministério Público deixado a ver navios. E finalizo aqui. Esses casos, e a reportagem da Oeste que nós exibimos agora há pouco, você mostrou, é mais um caso de o que a gente pode chamar de arrimo de família. São pessoas, a Débora cabeleireira também era, de alguma forma, responsável pela renda familiar. Então as famílias estão passando necessidade e tiveram de se reinventar e pedir ajuda, porque não imaginavam que as pessoas ficariam presas por 400 dias, 450 dias, e o tempo segue correndo, e com condenações ainda maiores, sem contar o seio familiar dilacerado, e isso talvez não tenha volta, infelizmente, que é o tempo que filhos, mães, pais, avós perderam do convívio familiar por crimes que no futuro serão vistos como absurdos. Eu vou insistir nessa palavra. Augusto, nesse caso do soldador Gilberto Ferreira, ele que tem 49 anos, está preso, completa 15 meses de prisão, ele está na penitenciária estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul, não está em Brasília. E de acordo com o advogado, e nós trazemos essa informação no site da Revista Oeste, não há uma denúncia formal contra o soldador. A Procuradoria-Geral da República ainda não formalizou a denúncia e ele permanece preso há 15 meses. Mais um sequestrado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles estão normalizando o absurdo, ou tentando normalizar o absurdo, que não será normalizado. Isso aí vai ter um preço, repito, e vai ficar cada vez mais caro à medida em que aumenta a arrogância, né, dos que se julgam donos do poder. A moça que usou o batom, né, e a Folha deu pichação com batom. Não dá para pichar com batom, é uma brincadeira. Se não fosse tão dramático o caso, seria tratado como uma piada. A imprensa, que antes agia como se deve, né, apure e denuncie o que não é legal. A imprensa age como se fosse um puxadinho do sistema de repressão política chefiado pelo Alexandre de Moraes e avalizado pela quase totalidade, diria agora, do Supremo Tribunal Federal. A imprensa é que denuncia gente assim, como o caso que nós estamos examinando agora. É outra vítima da imprensa. Eles mostram um manifestante fazendo qualquer coisa que pareça ilegal, pronto, vai para a prisão. Aí você faz o nosso papel, e por isso o Silvio falou que a gente se repete, é verdade, mas que saudável que é essa repetição, viu, Silvio? Porque nós estamos fazendo o que se exige da justiça, que é a individualização da conduta. Nós mostramos que essa moça do batom, que é mãe de 2 crianças, ela não entrou em nenhum prédio público, ela não pode ser acusada sequer de depredação. E ela está presa em Rio Claro. Você é esquecido da cidade de origem, ou perto da cidade onde você vivia. Então veja bem, essa moça está presa com crianças em casa, enquanto o mesmo Supremo, vamos lembrar, isso aí foi lembrado na edição da Oeste dessa semana, o mesmo Supremo soltou, em nome da necessidade de aproximar mães de filhos, da Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral. O ministro Gilmar Mendes, sob essa alegação, não pode ficar longe dos filhos. Os filhos já tinham mais de 10 anos. Os da moça de Rio Claro têm menos. Até aí, por que não usam essa jurisprudência? Digamos assim, pelo menos. Agora, um homem preso sem denúncia,
a OAB se manifestando já é um sinal de que mais pessoas vão acordando. Que bom. Agora, o lamentável é a imprensa tradicional, a velha, fazer o papel de dedo duro e só a Oeste e uns poucos, né, jornalistas independentes, por aí são poucos, mas também são bons de briga, no melhor sentido, continuam tentando fazer o seguinte: mostrar para o Alexandre de Moraes que ele não é dono da vida dos outros, que ele não pode confiscar meses da vida de uma pessoa, ele não pode decidir por quanto tempo alguém fica preso. Isso é crime, o comportamento é criminoso. Quem está cometendo crimes nesse momento sucessivos e imperdoáveis, e que também não prescrevem, é o ministro Alexandre de Moraes, repito, com o apoio, né, e a anuência do governo, da OAB, do restante do judiciário, etc, etc. E no Ministério da Justiça nem se precisa falar. Então é o seguinte, nós estamos aqui falando sozinhos, pois falaremos o tempo todo, até que isso seja resolvido, e será, porque os fatos sempre prevalecem. A verdade, repito, desmaia por algum tempo, mas não morre, e ela vai se impor com as suas consequências. Com as suas consequências. E estamos individualizando a conduta de todos os ministros do Supremo.